Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura da LDB, aquela leitura atenta e necessária. Então, você que está se preparando para concurso público na área educacional, é de extrema importância fazer a leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, César, tem uma forma mais adequada de se estudar essa legislação? Eu, particularmente, creio que o candidato, para que melhor se prepare, né, e que esteja em condições de gabaritar todas as questões de LDB nos certames que cobram esse conteúdo, ele precisa fazer a leitura na íntegra, gente. Então, resumos, mapas mentais, ele é importante como estratégia de estudo quando você já tem essa leitura da LDB, tá bom? Então, nesse curso eu me proponho a fazer essa leitura na íntegra dessa legislação junto com vocês, explicando cada tópico, né, cada subtítulo e vendo como é que esse conteúdo dessa legislação é cobrado em certames de concurso público, tá certo? Eu também disponibilizo um material resumido aqui no meu canal, lá na comunidade, você pode clicar, né, que a gente tem lá os mapas mentais, né, de forma mais detalhadas e resumidas do conteúdo que nós estamos estudando aqui, beleza? Então, sem mais delongas, né, você que está chegando aqui pela primeira vez ao meu canal, seja muito bem-vindo e vamos dar continuidade à nossa terceira aula sobre a LDB. Hoje nós vamos trabalhar a organização da educação, né? Nós já tínhamos trabalhado sobre os princípios, né, do ensino, nós já tínhamos trabalhado os deveres do Estado com a educação e também trabalhamos, né, o aspecto da educação em geral e como esse aspecto entende onde ocorrem os processos formativos, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar, né, a organização da educação, quem é que é responsável por cada nos entes federados sobre o processo educacional, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos para a nossa aula de hoje, tá certo? Então, hoje eu separei, né, a nossa aula em tópicos também, para que a gente possa fazer essa leitura atenta e dinâmica, tá bom? Vou diminuir aqui a minha imagem para que a gente possa iniciar essa nossa leitura, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar a organização da educação nacional, né? Então, espero que você possa acompanhar aqui comigo, né? Fazer uma leitura atenta e dinâmica sobre essa parte que cai muito em concurso público. Então, aqui nós vamos trabalhar, né? O que é de responsabilidade da União, tá? União, né? O governo federal, dos estados e o Distrito Federal e dos municípios, né? Vamos saber como é que está organizado aqui a educação nacional, tá bom? O que compete a cada ente federado. Então, vamos lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Fique atento com isso, gente, porque às vezes cai em questão, né? Essa organização, ela é unilateral? Não, ela é em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. O que isso quer dizer? Que um está colaborando com o outro, né? Embora cada ente tenha a sua responsabilidade ali com a organização da educação nacional, mas o regime é de colaboração, tá bom? Então vamos lá, caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias, né, educacionais. Então a União, o governo federal, cabe a ele fazer essa coordenação da educação nacional como um todo, né, e todas as etapas, né, nós vimos quais eram as etapas e o que a gente entende por educação, né, a gente tem dois níveis de educação, educação básica e ensino superior, e temos dentro da educação básica as etapas, as modalidades. Então, cabe à União fazer essa coordenação dessa política nacional, né? Articulando lá os diferentes níveis. Quais são os níveis, né, que a gente tem aqui, gente? Ó, educação básica, ensino superior e sistemas, né? Quais são os sistemas? A gente tem o sistema federal, os sistemas estaduais, né, do Distrito Federal e os sistemas municipais. Tranquilo aqui? Fazendo, né, exercendo a função normativa, ou seja, criando regulamentos para essa organização educacional, né, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, tá bom? Isso não quer dizer que as outras instâncias possam criar suas normas também, tá bom? Os estados e os municípios criam as suas normas dentro daquilo que compete a eles no sistema educacional, beleza? Que a gente vai ver mais à frente. Então, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei, né? Aquilo que eu falei, os estados, né? O Distrito Federal e os municípios, eles baixam também normativos para os seus sistemas de ensino, tá certo? Claro, isso em articulação com os outros níveis de ensino também. Beleza até aqui? Tranquilo, gente? Então, vamos lá. O que compete aqui à União, né?
O que é de responsabilidade do governo federal? Vamos lá. Então, primeiro passo, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Lembrando que o Plano Nacional de Educação tem vigência de 10 anos, né? Lembre-se que você, se você é da esfera municipal, estadual ou federal, né, há uma participação coletiva na elaboração desse Plano Nacional de Educação. São eleitos delegados para representar, né, cada ente federado, que vão lá definir as metas do Plano Nacional de Educação. Beleza, tranquilo. Organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Quais são os sistemas federais de ensino? Eu vou citar alguns. As universidades federais faz parte do Sistema Federal de Ensino. Os institutos federais, tá bom? Faz parte do Sistema Federal de Ensino. O Colégio Pedro II faz parte também do Sistema Federal de Ensino. Então, a União, né, caberá a ela organizar e manter de forma financeira e desenvolver os órgãos e instituições federais de ensino. Tranquilo? Por exemplo, a gente pode dizer que a Escola Municipal de Educação Infantil do município X faz parte da organização da União? Não, não faz, tá bom? Isso vai fazer parte do município, que a gente vai ver mais à frente. Beleza até aqui? Mas se tiver uma universidade federal no seu município, no seu estado, faz parte de qual ente? Da União. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Então cabe à União, né, fazer esse trabalho, né, prestar essa assistência técnica. Ela faz a suplementação financeira também, né, com os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Nós vimos lá qual é a escolaridade obrigatória, a educação básica. Quais são as 3 etapas? A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Qual é a idade? Dos 4 aos 17 anos, nós vimos isso no dever do Estado com a educação, tá bom? Então, aqui, ó, cabe à União fazer essa prestação de serviço dando prioridade à escolaridade obrigatória. Beleza, gente? Exercendo sua função redistributiva e supletiva, né? Então, vamos lá. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. O que nós temos aqui? A Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC, tá bom? Então, essa BNCC ela é elaborada, né, em conjunto, tá bom? Com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Até porque, para não ter uma discrepância, por exemplo, em estado A, eu trabalho determinado conteúdo, em estado X, eu trabalho outro conteúdo. Então, o nível de aprendizagem, de repente, pode ser muito diferente, tendo em vista, né, a abrangência do território nacional. Por isso que precisa ter competências e diretrizes mínimas, né, para fazer essa formação, assegurar a formação básica comum. Tá bom, gente? Isso não quer dizer que, claro, as particularidades sejam preservadas em cada município, em cada estado, né, dentro do território nacional, tendo em vista ali na questão das disciplinas de história, né, para fazer a valorização dos aspectos históricos locais também. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes, procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento à educação básica na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Olha que interessante, né? Então, é importante identificar esses alunos também, né? Para que eles possam ter assegurado o seu direito de aprender, porque alunos com altas habilidades e superdotação, eles não se encaixam muitas vezes naquela educação regular, normal. Ele precisa de uma educação diferenciada, tá certo? Então, cabe à União, né, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, procedimentos para a identificação desses alunos. Tá bom, gente? Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Onde é que é coletado as informações? No Educacenso. Quem trabalha com educação municipal, estadual, sabe do que eu estou falando, né? Tá bom? Então, cabe à União, né, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Aí o Educacenso coleta essas informações, né, sobre o aspecto físico das escolas, quantidade de alunos, e a União é responsável por fazer a avaliação nacional, o SAEB, né, para avaliar o nível de educação de cada município, de cada ente federado nacional, tá certo? Lá tem o IDEB, né, o Índice de Educação Básica, tá bom? Então cabe à União fazer essa coleta e analisar e disseminar essas informações. Beleza até aqui? Assegurar o processo nacional de avaliação, ó, do rendimento escolar, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando
a definição de prioridade e a melhoria da qualidade de ensino. Lembra que a qualidade de ensino é um dos princípios da educação que nós vimos, né? Então, cabe à União fazer esse processo de avaliação nacional, tá certo? Então, a gente tem, né, um calendário de avaliação nacional, que são as provas, né, feito pela União, para avaliar como é que estão esses sistemas de ensino, tá certo, gente? Provavelmente essa escola já passou por isso. Isso também não quer dizer que cada outros entes federados, né, possam ter também a sua própria avaliação. Tem estados que criam, né, seus instrumentais de avaliação e fazem essa avaliação anual para identificar como é que está o nível de aprendizagem. Os municípios também fazem isso, tá bom? Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Por que cursos de graduação e pós-graduação? Lembre-se que é de responsabilidade da União os cursos de nível superior. Por isso que cabe a ela baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Beleza? Tranquilo? Assegurar em colaboração com sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, né? Aqui estão os institutos federais, tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições da educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Olha lá que interessante, né? Então, em cooperação com os sistemas, né, que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino, porque ensino superior é responsabilidade não exclusiva da União, mas a União é responsável pelo ensino superior. Porém, isso não quer dizer que os outros entes federados têm as suas próprias universidades. Então, temos aí os entes federados que têm as universidades estaduais, a gente tem municípios que têm as suas próprias universidades também, né? Então, cabe à União, né, assegurar processo nacional de avaliação dessas instituições também, em cooperação com esses sistemas de ensino. Então, a gente tem a USP, que é a Universidade de São Paulo. Quem é responsável pela USP? O município de São Paulo, né? A gente tem as universidades estaduais, né, de cada estado. Quem é responsável? São os estados, tá bom? Mas quem faz a avaliação dessas instituições é a União, porque é a União a responsável, né, por baixar normas e por acompanhar o processo de qualidade desses ensinos. Beleza? Desse nível de ensino, tá bom? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Olha aqui de novo. Ó. A União não é responsável por organizar, normatizar o ensino superior, não é a União, não é isso? Então, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar esses estabelecimentos de ensino, tanto privados, né, quanto dos outros sistemas de ensino também. Então, quem avalia a educação de ensino superior de responsabilidade do Estado? A União. Quem avalia, por exemplo, a educação, uma instituição de educação superior de responsabilidade do município? A União, tá bom? Quem avalia uma instituição de ensino superior privada? A União também faz essa avaliação. Não é o Estado, não é o município, é a União. Tranquilo? Na estrutura da educação, haverá Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Lembrando que o Conselho Nacional de Educação, a gente tem também do Estado e dos municípios, né? Então, cada ente federado tem o seu Conselho de Educação. Beleza até aqui? Para o cumprimento do disposto nos incisos, 5, 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, aquilo que eu falei, né? O Educacenso serve para isso, né? Coletar esses dados, saber como é que está a infraestrutura das escolas, a quantidade de professores, o quantitativo de alunos, né? E a União também faz a avaliação desses sistemas de ensino. As atribuições constantes no anexo 11, no inciso 11, desculpe, nesse daqui, poderão ser delegados aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Olha que interessante. A União é responsável por autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, mas ela pode delegar também aos estados fazerem isso, tá bom? Aos estados podem ser delegado essa competência. Beleza até aqui, gente? Tranquilo sobre as incumbências da União, né? Então, a União é responsável pelo ensino superior, é responsável pelos seus sistemas de ensino. Quais são os sistemas de ensino da União? Tudo que é federal, tá bom? Então, institutos federais, universidades federais, Colégio Pedro II, né, que é de responsabilidade da União. Então, ela é responsável por gerenciar e manter esses sistemas de ensino. Mas ela é responsável também por fazer a avaliação nacional de todos os sistemas de ensino, baixar normas, credenciar instituições de ensino superior, tá bom?
Então, fique atento, né, com essas principais responsabilidades da União. Agora, vamos ver quais são as responsabilidades dos estados, tá bom? Então, os estados incumbem-se de organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Vamos saber quais são esses órgãos e quais são as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, né, que compete aos estados. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público, né? Por que ele traz esse inciso aqui, ó? Porque alguns municípios, já estou adiantando, né? Uma das responsabilidades dele é a oferta do ensino, né? Também fundamental. Mas quando o município não consegue ofertar esse ensino fundamental, ele pode fazer, né, em forma de colaboração com o Estado para que isso seja ofertado entre os dois entes federados, tá bom? Então, ficar atento com isso. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as de seus municípios, né? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seus sistemas de ensino. Então, se o Estado tem uma faculdade, né, estadual, cabe a ela, né, porque a gente viu que a União pode delegar os estados a fazerem isso, cabe a ela autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seus sistemas de ensino. Tranquilo? Baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino, né? E vamos lá, assegurar o ensino fundamental, olha lá, compete o Estado, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade, veja que interessante isso, gente, isso cai muito, fiquem atentos, porque isso cai bastante em concurso. O ensino médio a todos o que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Então, o que cabe ao sistema de ensino do Estado? Assegurar um ensino fundamental. Então, o ensino fundamental é responsabilidade de quem? Qual ente federado? Estado, com prioridade no ensino médio, a todos que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos e vagas no veículos. Veja que interessante, né? Atualizado aqui esse inciso em 2024, fique atento. Então, cabe à União, né, responsável pelo transporte escolar dos seus alunos e permite aos professores, né, em trechos autorizados, ou seja, aquilo que é regulamentado, o uso de assentos vagos nos veículos. Então, os professores também podem utilizar esse transporte escolar. Beleza? Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares, ó, e fóruns dos conselhos escolares, tá bom? Articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7º deste caput, né, caput, e no inciso 6º do caput, o artigo 11 desta lei seja cumprido na forma de melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores, né? Então, ó, ele vai se articular aqui, ó, com os municípios para ver como é que vai melhor atender esse dispositivo na forma prática, né? Tanto para os alunos quanto para os professores, né? Na questão da oferta do transporte. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios, né? Um caso curioso porque o Distrito Federal ele é tido como um estado, né? Mas ele também é tido como um município porque ele compete a ele, né, gerenciar todo o seu sistema de ensino, que vai desde aquela responsabilidade do município à responsabilidade do estado, tá bom? Então, e aos municípios? O que compete aos municípios, gente? Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais, né, da União e dos estados. Então, o município tem que integrar esses planos dos estados em que ele faz parte e também a União, né, que é que gerencia todo o sistema, tá bom? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, ó, aqui já não são sistemas de ensino, aqui são as suas escolas, preste atenção nisso. Baixar normas complementares, né, para os seus sistemas de ensino, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferecer a educação infantil em creche e pré-escola e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados à Constituição Federal e à manutenção do desenvolvimento do ensino. Olha que esse inciso é muito importante, gente. Então, o que é a responsabilidade do município aqui, ó? Responsabilidade do município com a educação. Oferecer a educação infantil em creche e pré-escola com prioridade no ensino fundamental. Nós vimos que os estados também é responsável no ensino fundamental, mas ele vai fazer isso em articulação com os municípios. Então, compete aos municípios o quê? Ofertar educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade no ensino fundamental. Por isso que os professores do ensino fundamental são da rede municipal. Por quê? Porque a responsabilidade do município é essa oferta. Beleza? E ele só vai ofertar outros níveis de ensino, ou seja, educação superior, né, pensando nisso, se ele atender completamente às necessidades daquilo que compete a ele, que é a oferta obrigatória do ensino fundamental. E se sobrar recurso, aí sim ele pode, né, entrar em outra esfera, né, em outro nível de ensino, que é ter a sua própria universidade. Beleza até aqui, tranquilo. Então o Estado é responsável pelo ensino fundamental com prioridade no ensino médio, né? Podemos dizer que a prioridade central do Estado é o ensino médio, porque o ensino fundamental ele faz em colaboração com o município, e os municípios a responsabilidade é do ensino infantil e com prioridade no ensino fundamental. Tá bom? Tranquilo até aqui. Por isso que, quando tem concurso público municipal, os professores atuam aonde, gente? No ensino fundamental. Ó. Ou na educação infantil, né? Eles atuam ou na educação infantil ou no ensino fundamental. E quando tem concurso público estadual, onde é que os professores atuam? Na educação, né, de ensino médio, tá bom? Na educação de ensino médio, porque compete ao Estado, né, organizar e gerenciar e manter as instituições de ensino médio, e compete aos municípios gerenciar, normatizar e manter as instituições de educação infantil, creches e pré-escolas com prioridade no ensino fundamental. Tranquilo até aqui, porque isso cai bastante em concurso, então, para que não haja dúvida. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, dando continuidade. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, né? Preste atenção nisso, tá bom? Compete ao município, né? Assumir a responsabilidade do transporte dos alunos da rede municipal, já o do estado é da rede estadual, né? O que é a obrigatoriedade da rede estadual, né? Que compete ao estado? O ensino médio. E aqui, qual é a responsabilidade, né? A educação, o ensino fundamental, tá bom? Permitindo aos respectivos professores, né, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Então, se a gente tiver assento vago, o professor pode utilizar o transporte público municipal. Instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares, né, e fóruns dos conselhos escolares, e os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele o Sistema Único de Educação Básica, né? Que aí o que é a responsabilidade da educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, gente. Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos ver como é que esse tipo de conteúdo é cobrado em bancas de concurso, né? Então, como a gente já viu aqui, as incumbências, né, da União em relação à sua obrigatoriedade com o seu sistema de ensino, as incumbências do Estado, as incumbências dos municípios, vamos ver como é que as bancas cobram esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com a LDB, são incumbências do município alternativas, né? Vamos ver. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior. Opa, o que nós vimos? Quem é responsável por fazer isso, gente? Credenciar, reconhecer, supervisionar, avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior. Quem é o ente principal que faz isso? A União, tá bom? A União pode delegar aos estados? Pode. Mas se tiver essa pergunta, quem é que faz? A União, tá bom? Ela pode delegar aos estados, mas essa é uma das principais funções da União em relação ao sistema de ensino, beleza? E os estabelecimentos do seu sistema de ensino, não. A gente sabe que é a União que é responsável por fazer, né, o credenciamento, supervisionar e avaliar os cursos e instituições de educação superior. Vamos lá. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%
do percentual permitido em lei, opa, isso não é responsabilidade especificamente do sistema municipal, né? Isso é responsabilidade da escola, tá bom? A gente vai já ver as incumbências, né, da escola, dos professores, né? Quais são as responsabilidades de cada um aqui dentro do Sistema Nacional de Ensino. Beleza? Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas, opa, essa tá bonita, né? Exercer, né, ação redistributiva em relação às suas escolas, vamos deixar em stand-by aqui. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas e colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Isso aqui a gente vai ver que é responsabilidade, ó, das escolas, né? Isso daqui é responsabilidade da escola, isso daqui é responsabilidade das escolas, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, de casa, né? Por quê? Porque cabe, né, aos municípios exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Por que redistributiva? Porque cabe a ela, né, fazer a manutenção dessas escolas. Então, ela não pode privilegiar uma em detrimento da outra. Ela tem que fazer uma ação redistributiva, né, para que todas as escolas tenham boas condições de funcionar para atender lá o ensino obrigatório, que é de responsabilidade dos municípios. Qual é o ensino obrigatório e responsabilidade dos municípios? Educação infantil e ensino fundamental. Tranquilo, gente? Beleza? Boa essa questão, né? Porque a gente consegue fazer um link também com as outras obrigatoriedades, né, dos outros entes do Sistema Educacional Nacional. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver mais uma questão aqui, né? Então vamos lá. A LDB, em seu artigo 11, né, estabelece sobre as incumbências dos municípios, segundo a Organização da Educação Nacional. Então, de novo, aqui cobrando, né, quais são as incumbências dos municípios. Analise as sentenças que correspondem ao artigo 11. Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos, instituições oficiais e seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos da educação educacionais da União e dos estados. Verdade, né? Cabe ao município, né, organizar, manter e desenvolver as instituições oficiais de seus sistemas de ensino, que são as escolas de educação infantil e as escolas de educação fundamental 1 e 2, né, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos estados, porque é em regime de colaboração, gente, ok? Entendam isso, nós vimos que a União, em regime de colaboração com os estados e municípios, vão organizar, né, o sistema educacional, beleza? Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, sim, acabamos de ver isso numa questão, né? Tá vendo como as questões se repetem, né? Por isso que você precisa ler e praticar, tá bom? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, sim, também. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, né? Compete aos municípios, tá bom? Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do sistema de ensino, também verdade, tá bom, gente? Então aqui, ó, todas as alternativas estão corretíssima. Beleza, tranquilo até aqui, né? Então, você percebe que essas questões elas se repetem, né? Vamos ver aqui mais uma que cobra as incumbências dos estados, né? Então, vamos lá. São incumbências, né, dos estados determinados no artigo 10 da LDB, exceto, ele quer o que não é. Então, vamos lá. Elaborar, executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as ações e as dos seus municípios. Isso né, nós vimos que isso é incumbência dos estados, né? Quais são a etapa da educação básica que é de obrigatoriedade do Estado? O ensino médio, tá bom, gente? Lembrem-se disso. E do município? Educação infantil e ensino fundamental, ok? E da União? As instituições, né, federais de ensino e o ensino superior. Beleza? Tranquilo? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino. Ó, veja que se repete, ó. Tanto a União, os estados e os municípios são responsáveis por organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino. Exato, verdade. Quais são as escolas do sistema de ensino do Estado? As escolas de ensino médio. Tranquilo, beleza. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, nós vimos isso, né, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas de poder. Verdade, cabe a ele, ó, fazer em colaboração com os municípios, tá bom? Ele deixa isso como responsabilidade dos municípios, mas é em colaboração com os seus municípios, tá bom? A oferta do ensino fundamental. Assegurar o ensino fundamental com prioridade
e oferecer um ensino médio em parceria com os municípios? Opa, 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 ao contrário, né? Cabe a ele, né? É de responsabilidade também, em colaboração com os municípios, a oferta do ensino fundamental, mas com prioridade no ensino médio. A gente viu que é responsabilidade do Estado, ó, o ensino médio, tá bom? Então, a alternativa que não é a alternativa D, tá certo? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Verdade. Ué, César, mas você falou que quem faz isso é a União? Sim, a União faz isso, mas ela pode delegar aos estados essa competência também, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, ó, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Por exemplo, o Estado ele não vai avaliar as universidades federais, mas ele vai avaliar, ele pode fazer isso nas universidades estaduais, tá bom? Que compete ao sistema de ensino do Estado. Beleza, gente? Tranquilo? Muito de boa, né? Vocês percebam que é necessário a leitura para que a gente possa resolver as questões com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui e ver, né, o que compete aos estabelecimentos de ensino, né? Quais são os estabelecimentos de ensino? As escolas, tá bom? Então vamos lá. Respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar, executar a sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal e os seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, né? Cabe às escolas fazer isso, articular-se com as famílias e a comunidade, olha lá, ó, aquilo lá, que eu tinha falado que era a competência da escola, né? Criando o processo de integração da sociedade com a escola, né? Então, gente, preste atenção porque isso cai bastante, tá bom? Então, cabe às escolas elaborar e executar, né, sua proposta pedagógica, administrar o seu pessoal, os seus recursos materiais e financeiros, assegurar os dias letivos, né? Quais são o mínimo de dias letivos? 200 dias letivos, né? Isso precisa assegurar isso, né? Cabe à escola. Horas aulas estabelecidas, né, pelo cumprimento do plano de trabalho de cada professor, por meios para a recuperação dos alunos, né, e articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Tranquilo? Vamos lá, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, se for o caso, ou responsáveis legais, sobre a frequência, olha lá, ó, e rendimento dos alunos. É a escola que faz essa informação, tá bom? Bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, né? Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30%. Então, se na sua escola, né, tiver um aluno que está faltando acima de 30% da etapa obrigatória, cabe à escola fazer essa notificação ao Conselho Tutelar. Beleza, gente? Promover medidas de conscientização e prevenção de combate a todos os tipos de violência, né, especialmente as sistemáticas de bullying no âmbito das suas escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz, ó, que cabe, ó, aos estabelecimentos de ensino, tá bom? Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso, né, da dependência de drogas, instituir na forma da lei o que trata o artigo 14, né, os conselhos escolares. Então, as escolas precisam ter os seus conselhos escolares assegurados, tá bom, gente? E o que cabe aos docentes? O que é a responsabilidade dos docentes? Vimos o que é a responsabilidade da escola e agora vamos ver o que é a responsabilidade dos docentes. Você que está estudando para concurso público, se você passar, isso daqui vai ser sua responsabilidade quando você, né, estiver atuando lá no seu respectivo sistema de ensino que você passar no concurso, tá bom? Então vamos lá. Participação da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, né? Então o professor ele precisa participar da elaboração dessa proposta pedagógica, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos seus alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, né? Então, o professor que identificar lá os alunos com menor rendimento, ele precisa estabelecer estratégias, né, de recuperação dessa aprendizagem, ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidos, além de participar integralmente, né, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, isso daqui, gente, compete aos professores, né? Tranquilo? É importante vocês fazer uma leitura atenta, né, dessas competências, porque isso cai bastante em concurso público, beleza?
Então vamos lá, artigo 14, o que que diz? A lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática. Olha que interessante, né? E o ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação da comunidade escolar em local, né, em conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Por que que é importante isso? Porque isso diz respeito a um princípio, né? As normas da gestão democrática. Então, como é que vai ser efetivar essas normas, né? A participação dos profissionais, né, no projeto na elaboração do projeto pedagógico da escola e a criação, né, e a participação da comunidade escolar nos conselhos escolares e nos fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes, tá bom? O conselho escolar órgão deliberativo, será composto, olha lá, pelo diretor da escola, membro nato, né, e de representantes da comunidade escolar e local eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Ó, professores, então a gente vai ter um membro de professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. A gente vai ter demais servidores públicos que exerçam atividade administrativa nas escolas. A gente vai ter um participante dos estudantes, o membro dos pais e responsáveis e membros da comunidade local. Então participa do conselho escolar o diretor, que ele é membro nato, né? Professores, os profissionais da educação, né? Orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares, demais servidores públicos, estudantes, pais e responsáveis, né? Ou responsáveis e membros da comunidade local, tá bom? Então esse daqui representa, né, o conselho escolar das escolas, tá bom? O Fórum dos Conselhos Escolares é colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares e sua circunscrição e efetivação do processo democrático. Olha lá, para fundamentar, né, a esse processo democrático nas escolas, as unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteando pelos seguintes princípios: democratização da gestão, democratização do acesso e permanência, né, e qualidade social da educação. Então, cabe, né, ao conselho escolar zelar pela democratização da gestão, porque as decisões vão ser colegiadas, né, vão ser deliberativas, democratização do acesso e permanência na escola e a qualidade social da educação. Tranquilo? O Fórum dos Conselhos Escolares será composto por 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, 2 representantes de cada conselho escolar, da circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares, né? Aqui é sobre o Fórum dos Conselhos, tá bom, gente? Que cada sistema de educação precisa ter, né? O sistema municipal precisa ter um Fórum dos Conselhos, o sistema estadual precisa ter, né? E a União também precisa ter o Fórum dos Conselhos Escolares, tá bom? E aqui estão os representantes, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão como princípio de gestão de suas redes de ensino a transparência, o acesso à informação, devendo disponibilizar ao público em meio eletrônico informações acessíveis referentes a número de vagas disponíveis e preenchidas por instituições de ensino, lista de espera, quando houver, né, por ordem de colocação, e no caso das instituições federais, especificação de reserva de vagas nos termos da lei. Então, a seleção aqui nas instituições geralmente são regidas por edital, tá bom? Bolsa de auxílio para estudo de pesquisa concedidos a estudantes, a professores e a pesquisadores, atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica finalizados em andamento, no caso de instituições de educação superior. Beleza? Estatísticas relativas, né, a fluxo e rendimentos escolares, olha, tudo isso daqui é atualizado, gente. Tudo isso daqui diz respeito ao acesso e transparência das informações sobre a qualidade educacional, né, de cada ente federado, tá bom? Educação física e financeira de programas, de projetos e atividades direcionados à educação básica, superior financiadas com recursos públicos, renúncia fiscal e subsídios tributários, financeiros ou creditícios, né, discriminados de acordo com a denominação a eles atribuídas nos diplomas legais que os instituíram, currículo profissional e acadêmico dos ocupantes de cargo de direção, instituições de ensino, dos membros dos conselhos de educação, reservados a dispositivos, né, da Lei de Proteção de Dados de Pessoas. Então, as pessoas precisam saber quem são os representantes, né, qual é a prática desse pessoal, a experiência desse pessoal, a formação deles, né? Tudo isso precisa ser de acesso público, tá certo? Pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos Conselhos de Educação dos Estados, né? Precisa ter acesso às pessoas, tá bom? Sobre o que está sendo discutido em relação à deliberação sobre a organização, né, dos seus sistemas de ensino, tá certo? E o artigo 15 traz o seguinte: o sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira, observadas as normas gerais
do direito financeiro público, né? Então, as escolas, tá bom? Tanto estadual quanto municipais, né? E as escolas também federais têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira, tá certo? Observado aqui essas normas gerais do direito financeiro público. O artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União, aquilo que eu falei, as universidades federais, os institutos federais, o Colégio Pedro II, né? As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as faculdades privadas que tenham no seu município ou nos seus estados, ela compete aqui ao Sistema Federal de Ensino e os órgãos federais de educação. Tranquilo? O sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal compreende, olha lá que interessante, preste atenção nisso, gente. As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, isso daqui, ó, se tem educação privada do ensino fundamental ou ensino médio, é responsabilidade de quem? Dos estados e do Distrito Federal de organizar e regulamentar elas, tá bom? Os órgãos de educação estadual e Distrito Federal, respectivamente, e no parágrafo único, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram o seu sistema de ensino no Distrito Federal, porque as instituições de educação infantil privadas é de responsabilidade dos municípios, tá bom? Só que no Distrito Federal, elas também integram o seu sistema de ensino. E o que é a responsabilidade da educação privada do Estado? É só o ensino fundamental e o ensino médio privado, tá bom? No município, são as instituições de educação infantil. Então, vamos lá. Os sistemas municipais de ensino compreende instituições do seu sistema fundamental, ensino médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal, né? As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, então as instituições de ensino educação infantil privadas, ela compreende, né, o sistema municipal de educação e os órgãos municipais de educação. Mas o professor aqui está falando do ensino médio, César, mas só se for responsabilidade do município. O município da sua região oferta ensino médio. Então, esse ensino médio está dentro do sistema municipal de educação. Mas se tem ensino médio no seu sistema municipal de ensino, mas quem é responsável é o Estado. Então, ele está dentro do sistema estadual. Tá bom, gente? Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos lá para o artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas, ó. Públicas, então tem as instituições públicas, né? Assim entendidas e criadas, incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Eu tenho as instituições privadas, assim entendidas e mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E eu tenho as instituições comunitárias na forma da lei, tá bom? As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas às orientações confessionais de ideologias específicas, né? Ou seja, tem aquelas que é as católicas, né? As instituições que têm os seus credos especificamente, tá bom? Então eu posso ter sim essas instituições de ensino. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei, tá bom? Se elas forem filantrópicas, elas recebem também recursos dos seus entes, né, federados, tanto dos municípios quanto dos estados. Tranquilo, gente, até aqui, de boa, né? Então vamos resolver aqui algumas questões, né, ver como é que essas bancas, né, cobram essas questões, cobram esse conteúdo, né? Após essa leitura atenta, né? Por que é necessário? É necessário e importante fazer a leitura na íntegra para que não haja dúvida e a gente consiga, né, resolver e gabaritar todas as questões que sejam cobradas de LDB, beleza? Então vamos lá. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, né, estabelece o dever do Estado, olha, está falando do Estado brasileiro com a educação. Então vamos lá. No seu artigo 12 da LDB determina que está falando dos estabelecimentos de ensino, ó, das escolas, terão a incumbência de. Então o que compete às escolas? Lembra que a gente viu, né? Zelar pelo plano de trabalho de cada docente, terceirizar a administração do pessoal e dos recursos materiais. Opa, nós não vimos isso, né? Não compete à escola terceirizar a administração do pessoal e dos recursos materiais. Elaborar e executar o fluxo viário na entrada e saída dos estudantes, articular-se com os estabelecimentos comerciais da comunidade, criando processo de colaboração da sociedade com a escola. O que nós vimos que está bem expresso isso daqui, gente, ó, zelar pelo plano de trabalho de cada docente, né? Compete à escola zelar por esse plano de trabalho, né?
porque a escola é responsável por manter, organizar e cabe a ela, né, gerenciar esse plano de trabalho dos docentes, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Vamos para a próxima questão. A LDB, em seu artigo 13, apresenta atribuições aos docentes. Leia as alternativas que se referem às mesmas e assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ver o que compete a atribuição aqui dos professores, né? A LDB aponta que a principal atuação dos professores refere-se à necessidade do professor verificar, através de provas e atividades avaliativas, o reconhecimento adquirido por seus alunos. A principal necessidade é essa, gente. Nós vimos isso? Não, né? Compete ao professor zelar pela aprendizagem dos alunos, mas não é a principal atuação do professor, tá bom? E essa principal atividade não é através de provas, né? Não é só através de provas, tá bom? Então, falso. A LDB atribui exclusivamente, ó, quando aparecem essas palavras, né? A gente precisa ficar muito atento. Ao docente a responsabilidade pelo sucesso escolar dos alunos, visto que é ele o sujeito que seleciona os conteúdos e estratégias a serem ministrados no contexto escolar. Não, gente, não. Não é culpa do professor se o aluno não tem sucesso, né? Exclusivamente do professor, não. É culpa de um conjunto de fatores, tá bom? A LDB aponta que uma das atribuições dos docentes é estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Opa, nós vimos isso, né? Verdade, verdade, verdadeiro, né? A LDB atribui ao professor a responsabilidade de zelar pela aprendizagem de seus alunos. Isso, zelar pela aprendizagem de seus alunos, verdade também, né? Não que a principal função é verificar através de provas, não é isso. Cabe ao professor zelar pela aprendizagem dos alunos, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é FFVV, alternativa A. Tranquilo, gente, até aqui. Vamos aqui para uma próxima questão, né? Vamos ver aqui. Ah, eu esqueci de que minha imagem estava cobrindo aqui, né? Para que vocês possam verificar aqui a questão, tá bom? Então, só fazendo aqui, né? Retomando aqui para que vocês possam fazer a leitura da questão, né? Então, não é a principal atuação do professor verificar através de provas, tá bom? A aprendizagem dos alunos, isso não está lá na lei. Não é exclusivamente culpa do professor o sucesso escolar dos alunos, né? O fracasso, tá bom? Não tem isso lá. Mas compete ao professor, né? A estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento e compete também ao professor a responsabilidade por zelar pela aprendizagem dos seus alunos, tá bom? Tudo isso compete aos professores, tá certo, gente? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá aqui para a nossa próxima questão, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece o dever do Estado com a educação. Artigo 12, né, determina que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de zelar pelo plano de trabalho de cada docente. Opa, acabamos de fazer essa questão, né? Essa daqui. Então, vamos pular ela, tá bom? Vamos aqui para outra. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, né, artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreendem. Olha lá, ó, sobre os sistemas municipais de ensino. Essa questão é bem interessante, né? Então, vamos lá resolver, porque isso cai bastante em prova, tá bom, gente? Cai bastante em prova. Então, vamos lá. O que compete aos municípios, né? As instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, verdadeiro, né? Aqui tem média, mas elas são mantidas pelo poder público municipal. Então, compreende, né? É responsabilidade do sistema municipal de educação. Correto, tá bom, gente? As instituições de ensino fundamental e médio mantidas pelo Estado. Opa, tá vendo aqui a diferença? Pelos estados, não. Falso. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, verdadeiro, né? As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada é responsabilidade do município gerenciar elas, tá bom? Compete ao sistema municipais, tá certo? As instituições de ensino fundamental criadas e mantidas pela iniciativa privada, não, gente, ó. As instituições de ensino fundamental e médias, as instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada, é responsabilidade dos estados, tá certo? É responsabilidade dos estados, não dos municípios. Então, aqui é falso. Os órgãos municipais de educação, verdade, que é responsabilidade dos municípios, né? Porque é o órgão municipal de educação. Então, quais são as verdadeiras? A1, A3 e A5. Então, vamos lá. Somente A1, A3 e 5 aqui, ó, alternativa D. Tranquilo, gente. Muito de boa, né? Vocês viram aqui com uma leitura atenta como é que essas questões são cobradas nessas certames, né, em bancas de concurso. Então, gente, é necessário fazer a leitura. Se você está se preparando para concurso público, você precisa fazer a leitura na íntegra da LDB. Tá
bom? Não tem atalho, não tem meio termo, né? Não tem estratégia que possa fazer com que você compreenda essa legislação tão importante da educação se você não lê. Então você precisa ler, aí sim, quando você tem uma leitura completa da lei, você vai, né, para as outras estratégias de ensino, que é usar mapas mentais, resumos, né, resolver exercícios, tá bom? Para que você possa ir com mais segurança para a sua prova. Então, sem mais, né, bons estudos e até a nossa próxima aula. Beleza, gente? Tudo de bom.